Após 6 anos ininterruptos no ar e 215 livros discutidos, o programa Direito e Literatura entra num novo momento. Agora teremos 1 hora para debater não apenas uma obra, mas sim um tema que possa ser pensado a partir de diferentes obras literárias. Da aurora da civilização até os nossos dias, há algo que angustia o ser humano. Como se dão nome às coisas? É um abismo que separa o homem das coisas. Desde que o primeiro grego disse pedra, se forma a grande questão de como se dão nome às coisas. Isso já estava na Bíblia, no Gênesis. Pois então, o primeiro grande livro de filosofia da linguagem é o Crátilo, em que Platão, pela boca de Sócrates, vai discutir, por exemplo, um capítulo da justeza dos nomes. Depois veio Aristóteles, toda a discussão até os nossos dias acerca da questão da verdade. Verdade é uma palavra ou um conceito que permite muitas interpretações. Marilyn Chauí, no livro Convite à Filosofia, diz que se as palavras tivessem sempre um sentido óbvio e único, não haveria literatura. E nós acrescentaríamos, e acrescentamos, tampouco haveria filosofia ou direito. O problema da verdade é o tema do programa de hoje. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento. Eles vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o assunto, o problema da verdade. E para isso recebemos no estúdio a Catherine Rosenfield, que é professora de Filosofia e Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de José Luiz Bolzan de Moraes, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, e com Sérgio Gonzaga, professor de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Temos vários modos de apresentar e discutir essa questão. Catherine, qual é o livro que poderíamos começar a discutir para a indicação dessa temática, a verdade? O livro que escolhi é o livro que antecede o Crátilo de Platão. Pois. Então, o Édipo Rei, em umas observações sobre Antígona, que é o primeiro livro escrito, né, é a primeira vez que se escreve o teatro né, sobre tabletes, e é uma tragédia que é eminentemente jurídica, né? Nela se sente o orgulho dos gregos pelas suas instituições jurídicas. Então, Édipo, quando ele começa a investigar, né, o crime que assola a cidade, né, ele usa uma linguagem, uma retórica visivelmente jurídica, o que mostra como os atenienses apreciavam a sua instituição. Mostre o livro. Essa é uma das edições, né, que eu gostaria de chamar a atenção para a capa. Para a capa. Que dá um Édipo e uma Antígone muito católicos, né? Então, eu queria retomar aquela ideia do Lênio sobre como nós dizemos as coisas, quais são os nomes que nos damos às coisas. Então, os nomes que hoje em dia nós damos às nossas leituras de Édipo e Antígone são altamente cristãs. Então, nós vemos tudo idealizado, isso. A Antígone virginal, o Édipo um ancião venerável, etc., né? Mas tem artistas que têm outras leituras, né? Que veem Édipo numa encrenca, né, muito mais selvagem, né? Então, não assim interrogando inteligentemente Antígone, mas sendo arrastado por uma esfinge totalmente voraz. Né? Então, eu gostaria de retomar esse problema, né, de como nós damos nome às coisas, como nós lemos a realidade através dessa obra venerável que todo mundo aparentemente conhece, né? Mas que a literatura... E que Freud se espelhou para... Exatamente, Freud sempre se referia a Édipo como ele segue os passos daquele que a duras penas
procura a verdade, né? Então ele assume Perfeito. essa tarefa Perfeito. heróica, né, de se meter contra todo mundo, de infringir os bons costumes, a decência, etc., em nome da verdade. Perfeito. Então Édipo é, de certa forma, o apoio psicológico, né, para Freud introduzir a sua inovação. Perfeita a observação. O Sérgio. Bom, eu trouxe um livro aqui que certamente todos os nossos telespectadores já leram, e eu gostei das observações da Catherine sobre a capa. Essa capa também é interessante porque é sobre um detalhe de um quadro de Munch, e é um homem melancólico, um homem imerso na sua memória, à procura dos fatos do passado, no afã também de descobrir a verdade. E eu acho que esse tema proposto é o tema talvez mais propício à literatura, porque a literatura na verdade, não se tem um livro, eu acho, em que a verdade seja oculta, revelada, aparecendo sobre epifanias, não aparecendo no jogo com a ilusão da realidade. Acho que não há um tema tão candente, tão eterno, tão permanente na literatura como esse. E qual é o personagem aí, Sérgio? Bem, aqui naturalmente estamos falando de Bento Santiago, um homem atormentado pelas lembranças e que resolve, como acontece frequentemente na literatura, evocá-las para poder entender o que ocorreu. Todo mundo sabe se ocorreu ou não ocorreu o adultério de sua mulher. Um tema recorrente também na história Estamos falando aí, então, do grande mistério sobre Capitu. É sobre Capitu, mas é também sobre a memória exasperada de um homem. Perfeito. Professor Bolzan. Bom, eu trouxe antes um autor do que uma obra específica. Escolhi Dostoiévski, que é um autor conhecido como um autor filósofo, como um membro da filosofia, um literato da filosofia, ou filósofo literato. E particularmente nesse trabalho, que é Memórias do Subsolo, que é uma das traduções em português desse texto, ele inaugura, né, segundo alguns autores, inaugura uma nova fase no próprio Dostoiévski, onde a partir de uma narrativa que ele mesmo faz uma nota inaugural no texto, dizendo que são um personagem e um autor que não existe, que são umas memórias de um autor em duas partes, no subsolo, né, no primeiro momento, um homem amargurado, triste, ansioso, negativo, mau, que passa, sobretudo, a todo tempo questionando o próprio positivismo, questionando as verdades do racionalismo moderno, sobretudo a partir de uma frase que aparece seguidamente, que é 2 e 2 são 4. E ele passa em torno desse debate, em vários momentos do texto, tratando, sobretudo, dessa perspectiva filosófica da modernidade. Pois o professor Bolzan já responde aquilo que eu perguntaria agora para a Catherine e depois para o Sérgio. Onde no livro que vocês trouxeram, que escolheram nesse primeiro momento, aparece mais especificamente essa questão dessa angústia da busca da verdade? Bom, em Édipo, é claro que o que está em questão é resolver um grande problema, uma espécie de miasma, né, de poluição da cidade, né? E a verdade tem que ser encontrada para levantar essa maldição. Então, numa leitura, digamos, católica, numa das leituras muito convencionais, né, essas leituras que, no meu entender, são muito mais influenciadas por um espírito cristão do que por um espírito grego ou moderno e pós-moderno, como nós o temos hoje, ou deveríamos tê-lo, né? A busca da verdade, ela sempre vai num sentido muito, um pouco careta, né? Não, mas nós sabemos, né, qual é a verdade de Édipo. A verdade é aquilo que diz o oráculo. Né? Então, todo mundo se apoia, né, nesse fantasma, né, de que haveria uma verdade divina, né, que foi dita anteriormente e que Édipo, impedido pela sua própria cegueira, demora para achar. Né? Isso é a leitura convencional
dessa tragédia, na qual nós sempre de novo incorremos, mas tem outras leituras às quais eu vou voltar. E Sérgio, aqui no Dom Casmurro, é o escondimento ou como que... É um romance extraordinário, inclusive no plano internacional da época, porque, na verdade, é a revelação de uma verdade, é a busca dessa verdade, a afirmação peremptória dessa verdade, mas há, no tempo inteiro, no texto, um outro texto que a nega. E nós ficamos, no final, absolutamente inseguros sobre o que efetivamente ocorreu. É como se o livro tivesse dois textos, um que afirma a verdade e o outro diz, essa verdade não é verdade, pode ser verossímil, mas não é verdadeira. E o livro se fecha nessa notável ambiguidade, que seria uma característica depois de toda a literatura contemporânea do século XX, século XXI, mas que no século XIX não era tão frequente isso. Perfeito. Essa questão também parece que há um paradoxo nisso, né? Da busca, mas ao mesmo tempo da constatação da impossibilidade, né? Quer dizer, há uma certa verossimilhança, mas daí até ter certeza, aí vem um problema que a gente vai discutir depois sobre verdade e certeza. Vou usar assim rapidamente para encerrar esse bloco, perto do encerramento. Aí você já adiantou um pouco essa questão da verdade especificamente no livro que tu escolheste. Porque me parece que o Dostoiévski nesse trabalho, ele estabelece um diálogo e uma crítica contemporânea à própria transição russa, e com duas tradições, duas tendências nessa mesma inclusive não só com relação à questão da verdade, das leis da natureza e do homem se transformando em objeto em relação às leis da natureza, ele fala em palácios de cristal, que acredita em palácios de cristal, mas também com a própria ideia da transição econômica, numa perspectiva capitalista que a Rússia já, de certo modo, para alguns era, vamos dizer assim, a tendência que se abria para a Rússia naquele momento, ou seja, já a segunda metade do século XIX. E inaugura uma nova forma uma nova literatura, que é esse debate em torno da questão de personagens inventados, né, que não dizem, não dialogam diretamente com a realidade. Então, e permanentemente o que me parece interessante é exatamente isso, ou seja, esse embate que tem o personagem sem nome, né, do homem do subsolo, que está nessa angústia permanente com relação ao 2 e 2 são 4. Que a grande angústia é por que uma coisa é. O Heidegger chega a dizer, né, que se tirássemos a partícula que tragédia seria, né? Embora ele vá dizer que isso já aconteceu há mais de 2000 anos, né? Que o ser foi escondido, mas essa é outra discussão, mas que tem a ver exatamente com o problema da verdade. O Direito de Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a discussão sobre o tema de hoje, o problema da verdade, a questão da verdade. No próximo bloco vamos falar sobre a verdade real e o direito, e um mito dos direitos. Nós já voltamos um instantinho só.